Fala, bravos, beleza? E aí, estamos de volta a mais um vídeo do Bravo Investidor e hoje eu trouxe para vocês um assunto importante, o quanto é importante nós fazermos uma carteira para aposentadoria, né? Montar uma carteira de investimentos para se aposentar, tá? Hoje, o INSS, né, a Previdência, a forma como ele funciona hoje, ele não funciona de uma forma sustentável, tá? Então, o que acontece hoje com o INSS? As pessoas que são mais jovens e são economicamente ativas, ou seja, estão trabalhando, elas pagam, né, um valor para o INSS que não é para que elas se aposentem, tá? Esse valor que você paga hoje para o INSS, para a Previdência, é para pagar a aposentadoria de pessoas que já estão aposentadas. Entendeu? Assim como essas pessoas pagaram a aposentadoria de quem estava aposentado na época. Qual o problema desse sistema? O principal problema dele é que hoje em dia a população está cada vez mais velha, né? A pirâmide etária está cada vez mais velha. Antigamente a pirâmide era assim, certo? Formato de uma pirâmide normal. Ela tinha o topo mais fino, né? Menor, e tinha o corpo mais aberto e a base maior. O que está acontecendo hoje? A base está diminuindo porque as famílias estão tendo menos filhos, né? Então, as pessoas que estão economicamente ativas estão diminuindo e a população está envelhecendo mais, ou seja, estão demorando mais a morrer, né? Isso é bom, lógico, por um lado, mas no caso da Previdência é uma conta que não fecha. Então, são menos pessoas trabalhando para pagar a aposentadoria de mais pessoas que estão aposentadas. Então, esse sistema, ele pode não quebrar, mas ele vai se reduzir, ele vai se diluir, eles vão diminuir, vão aumentar a quantidade de tempo, como teve essa última reforma agora da Previdência, aumentaram um pouco o tempo aqui, diminuíram um pouco ali o tempo, o valor da aposentadoria. Então eles vão fazendo esses movimentos para que consigam sustentar essa Previdência da forma que é hoje. Então, isso é um ponto importantíssimo para que você não dependa dessa Previdência, para que você não espere até quando você se aposentar e estiver lá velhinho e seu único forma de ganhar dinheiro seja através da mão dos governantes. Então, se você deixar o seu futuro na mão deles, provavelmente você vai se arrasar. Então, o que me fez fazer esse vídeo? Na semana passada, se eu não me engano, eu vi uma reportagem de um senhor que tentava provar que estava vivo para receber a pensão. Ou seja, ele estava desde o início dessa situação que a gente vive hoje, tentando provar, né, desde março, tentando provar que estava vivo para poder receber a pensão, que a pensão dele foi cancelada porque o INSS achou que ele estava morto, né? E ele estava sem receber. E se não fosse pela esposa dele que recebesse também outra pensão igual a dele, né, de salário mínimo, que se eu não me engano é em R$ 1.045 hoje, né, ele estaria passando fome, porque era a única fonte de renda dele era esse dinheirinho. Então eu resolvi fazer umas contas, fazendo uma simulação, se ele tivesse investido algum dinheiro e guardado durante o tempo que ele trabalhou, né, que foram 30 anos de trabalho, segundo ele, né, quanto tempo ele conseguiria alcançar esse rendimento que ele tinha hoje, né, se ele tivesse investindo esse dinheiro. Então eu fiz aqui alguns cálculos, eu fiz uma simulação, ele investindo R$300 por mês, né, que dá mais ou menos R$10 por dia, né? Então ele investindo R$300 por mês, e fiz uma simulação dele investindo R$500 por mês, que daria R$16, né? 16,66 por dia. Então, na simulação de R$300, ele investindo por mês a uma taxa de 0,5%, né? Ou um fundo imobiliário, ou uma ação que pague dividendos, né? De 0,5% em cima do investimento dele, ele em aproximadamente 25 anos, ele teria uma renda passiva de R$ 1.046,19, ou seja, mais do que ele ganha hoje como aposentado. E em 25 anos ele teria alcançado o salário que ele tem hoje, tá? E ainda de quebra teria R$ 210 mil
R$ 283,87 guardados, né? Rendendo, era esse valor que estaria rendendo essa renda passiva para ele. Então, além dele estar recebendo essa renda passiva, né, de R$ 1.046 em 25 anos, ele estaria ainda investindo 200 mil. A segunda simulação, eu levei esses R$300 para 30 anos, ou seja, ele investindo esses R$300 durante 30 anos, que foi o tempo que ele alegou estar trabalhando para se aposentar, né? Se ele tivesse feito isso por 30 anos, ele teria uma renda de R$ 1.506,77, ou seja, 100 e alguns quebrados a mais do que ele recebia como aposentado hoje. E de quebra teria 302.861,29 centavos, ou seja, ele teria R$302 mil guardados, rendendo essa renda passiva para ele. Então, você vê, com apenas R$10 por dia, ele poderia ter salvado a pele dele. Hoje, no caso, ele não dependeria única e exclusivamente do INSS. Ele poderia ter feito essa previdência, essa carteira para aposentadoria, e hoje ele reduziria em 50%, né? Vamos dizer assim, o que ele ganhava, né? Ele ia perder o rendimento ali até provar que estava vivo, mas ia continuar recebendo a renda passiva dele até que ele conseguisse resolver esse problema, sem contar o saldo, né? E a outra simulação foi de R$500, ele investindo R$500 por mês, que daria 16,66 centavos por dia, tá? Então, há uma taxa de 0,5% também. Ele em 19 anos e meio, né? 19,5, ele teria alcançado a renda de R$ 1.051,19, ou seja, se ele tivesse investido esse valor, em 19,5 anos, ele teria alcançado a meta que ele levou 30 anos para alcançar pela Previdência, tá? Então ele estaria recebendo aí R$ 1.051 de dividendos todos os meses, né? A uma taxa de 0,5%. E ainda de quebra teria R$ 211.289,93 centavos investido, gerando renda passiva para ele, tá? Outro ponto, se ele levasse esses R$500, né, por mês aos 30 anos, que foi o que ele trabalhou, né? Então ele teria hoje uma renda de R$ 2.511,29 centavos. Então aí é mais que o dobro, né, do que ele recebe hoje. Então, se ele tivesse levado esses R$500 por 30 anos, ele estaria recebendo o dobro do que ele recebe hoje pelo INSS. E de quebra, teria R$ 504.768,81 centavos, tá? Investindo, gerando renda passiva para ele. Então, essa simulação aqui, eu não levei em conta o dinheiro no tempo, tá? A inflação e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu não levei em conta a valorização das cotas. Então, provavelmente, ele teria um pouco mais de volume de dinheiro investido, porque teria a valorização no longo do tempo, né? E isso compensaria a inflação durante esse período. Então, esses valores eu estou considerando apenas ele investindo o valor e pegando os dividendos e reinvestindo no mesmo investimento. Então, se ele fizesse isso, ele conseguiria alcançar em menos tempo o que ele recebe hoje, e ele conseguiria ainda ter um valor guardado investindo para gerar essa renda passiva para ele, beleza? Então, o que eu quero mostrar para vocês? O quanto é importante você não depender apenas de uma única coisa. Tá? Eu não estou falando para você abandonar o INSS, parar de pagar se você é autônomo e pagar só investir. Não, é importante que você tenha essa renda do INSS, mas que você complemente. Ah, não, eu sou funcionário público, meu regime de aposentadoria é diferente, eu não preciso disso. Bom, você vai botar o seu futuro na mão dos governantes? Você confia realmente que daqui a 20, 30 anos que você vai se aposentar, a sua aposentadoria está garantida 100%? Eu não confio. Então, eu prefiro garantir a minha aposentadoria antes que eu deixe na mão deles e aconteça o que aconteceu com esse senhor, que graças a ele ter uma esposa que também recebia a aposentadoria, conseguiu segurar a situação e está segurando, né? Porque até
se prova o contrário, ele ainda não conseguiu provar para o INSS que está vivo, né? Brasil é assim. Então, não deixe o seu futuro na mão de outras pessoas. Comece a juntar. Você vê, com um valor de R$16, né? Ele teria mais que o dobro do que ele recebe hoje em renda passiva. Então ele poderia continuar reinvestindo e pegar só um pedaço para complementar a renda dele. E assim ele continuar durante um tempo utilizando esse dinheiro. Então, não abandone a sua previdência, lógico, mas invista. R$10, R$16 por dia, você gasta num lanche, você gasta em qualquer outra coisa. Então, não faz sentido você hoje não separar ao menos 10 a 20 reais por dia para que você se aposente, no mínimo isso, tá? Não faz sentido você não guardar esse dinheiro. Então, eu vou deixar as contas aqui na descrição para que você olhe o passo a passo do que eu fiz, né? Então, aqui eu só levo em consideração essa questão dos dividendos mesmo, para que você tenha ideia de que se você tivesse investido em um fundo imobiliário, em alguns, né, fundos imobiliários e algumas ações que pagam dividendos, né, na média, eles pagassem em média 0,5% ao mês, que não, hoje não é uma rentabilidade tão difícil de se conseguir, né? Então, você conseguiria montar uma carteira para que você se aposentasse com mais tranquilidade. Valeu, bravos, tamo junto, obrigado você que ficou até o final do vídeo. Então deixa teu like aí, já curte, compartilha, manda para os seus amigos e bora fazer uma previdência pra gente. Valeu? Não deixe o seu futuro na mão de terceiros. Tamo junto, bravos. Até o fim, de endividado a investidor, e vamos virar velhinho rico com dinheiro. Valeu, rapaziada. Tamo junto até o fim. Fui!